por mais que a poupança em si seja um investimento ruim. Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu quadro favorito, o Caminhada Milionária, onde todos os meses eu invisto meu dinheiro até chegar ao primeiro milhão de reais. E hoje teremos uma gravação muito especial. É a primeira gravação de 2025. A gente está gravando em janeiro de 2025 e a gente vai completar um ano mais um mês agora. Com isso a gente vai poder ver todo o resultado e aquele efeito que a gente conhece dos juros compostos. A cada passo que a gente vai dando, vai melhorando a nossa condição. E eu já adianto, vocês vão perceber que o começo é sempre o mais difícil. Assim como tudo na vida, seja ir para academia, emagrecer, ganhar uns quilinhos, não importa. O começo sempre é o grande desafio. E com a virada do ano, a gente trouxe uma mudança positiva, inclusive. Todos os meses eu investi aproximadamente R$ 500 por mês. E aí, quando eu perguntava para as pessoas, algumas pessoas falavam que é muito dinheiro, porque a realidade delas era menos dinheiro por mês, e outras falavam que era muito pouco, a ponto de nem valer a pena investir isso. E eu sei que na prática vai ser muito difícil agradar todo mundo, porque cada um tem uma realidade, cada um tem uma expectativa e cada um tem sonhos diferentes. Só que eu decidi que com a virada do ano a gente vai passar de 500 para R$ 700 por mês, cerca de 40% de aumento. Isso é muito importante porque faz parte da caminhada que todo mundo vai seguir. Vocês vão perceber quando a gente pega a disciplina, que é o primeiro passo, por isso que eu gosto muito de falar que antes de você se preocupar em fazer um baita investimento logo do começo, a primeira preocupação deve ser você ter a disciplina e a rotina de poupar e investir todos os meses. Mesmo que seja na poupança, por mais que a poupança em si seja um investimento ruim. Mas de nada adianta a pessoa que não tem essa consistência. Então, quando a gente vai tendo essa consistência, esses primeiros aportes, a gente vai vendo os primeiros resultados. E isso vai dando mais energia para a gente acumular mais esforços. E com mais esforços e já disciplinados, a gente vai conseguindo aportar cada vez mais, melhorar a qualidade dos investimentos e aí ter mais resultado. E com mais resultados, a gente consegue se manter cada vez mais fácil na disciplina, até que todo esse ciclo acaba virando um hábito. E aí é só questão de tempo para você ter um grande resultado. Não existe investimento a curto prazo. Muita gente fala assim, olha, eu queria investimento a curto prazo que eu vou ficar rico rápido. Se existisse, teria um monte de gente já rica por conta disso. Mas na prática isso não acontece. Então, quando a gente aceita que esse será todo o processo a ser percorrido e levará tempo, tudo fica muito mais fácil. Por isso que não menospreze os primeiros passos. Eles são os mais importantes. E agora a gente vai olhar a nossa tela, como a gente todos os meses faz, né? A primeira coisa, se a gente olhar aqui no mês passado, mês de dezembro, né? A gente teve uma queda de aproximadamente R$ 30. E olha que interessante isso. A cada mês que passa, por a gente ter mais dinheiro, tanto a queda como a valorização começam a ter um valor mais relevante. Eu lembro que a gente gravava os primeiros episódios e a gente perdia R$ 2 ou ganhava R$ 5, R$ 6 e agora está começando a ir para 30. Então esse é justamente o efeito que a gente vai tendo de construir um tijolinho de cada vez. Cada vez mais a gente vai tendo uma escala maior e a gente vai se acostumando com esse processo. Isso é muito legal. Voltando aqui, a gente teve uma queda de R$ 30 aproximadamente, a gente vai entender certinho o que aconteceu. E eu vou mostrar para vocês também que tem um dado aqui que está errado, que eu não consegui conciliar com o Kinvo. Se alguém tiver uma dica, deixa aí nos comentários. Eu até abri um suporte com eles lá para pedir ajuda e não deu certo. Mas enfim, resumindo, nos 12 primeiros meses a gente investiu aproximadamente R$ 6.080, que dá mais ou menos os R$ 500 por mês, e nosso saldo, a cotação de todos os investimentos, deu aproximadamente 5.850. Lembrando que cotação não é necessariamente o nosso resultado final, porque principalmente nos ativos que estão na bolsa, que são as cotas dos fundos imobiliários, elas variam todos os dias. Então a gente vai ver que não há do que se preocupar aqui. Agora, quando a gente analisa individualmente cada ativo, vocês vão perceber que o primeiro deles, a Previdência,
que é uma previdência de renda fixa, né? Que renda fixa é aquele tipo de investimento que ele todo dia rende um pouquinho, mas não tem aquela oscilação toda da Bolsa de Valores. Ao longo do ano passado, a gente colocou R$ 200 por mês, R$ 2.400, e já rendeu R$ 130 aproximadamente. E vocês vão perceber que agora, cada vez mais, essa bola de neve vai começar a aumentar. Provavelmente esse mês, só de juros, a gente vai ter mais ou menos 1%, vamos chutar assim, sobre os 2.500 e pouco. Então a gente já vai ter R$ 25 só de juros aproximadamente. A Previdência, como a gente consegue ver, um resultado acima do CDI, então tudo tranquilo. A minha expectativa aqui é um resultado muito próximo do CDI, constante, que eu não tenha preocupação. Eu recebi uma pergunta justamente sobre por que eu não uso uma previdência num fundo de ação, já que é para o longo prazo, e a gente sabe que no longo prazo as ações são um ótimo investimento, mas por que eu uso um fundo de renda fixa? E tem dois motivos principais. O primeiro deles, e o mais simples, é porque essa aqui, na verdade, é uma reserva de emergência, que eu não faço para mim. É uma reserva de emergência para minha família. Caso eu venha a faltar, esse dinheiro será entregue sem passar pelo inventário, isso é muito importante, para minha família. Então, eu não quero que esse dinheiro esteja sujeito à volatilidade, que é aquela variação. Vamos pegar, por exemplo, no caso da Covid. As ações durante a Covid caíram 50%, 40%, dependendo da ação e tudo mais. Então imagina se eu tivesse morrido justamente naquele momento delicado e minha família precisasse do dinheiro. Então não teria uma função tão assertiva nesse sentido. É claro que a gente está falando aqui de R$ 2.500, isso aqui não resolveria a vida de ninguém, mas conforme o tempo vai passando, isso vai cada vez aumentando mais. E o segundo ponto é que, na minha visão, os fundos de ação, eles acabam brigando com o instinto das pessoas. Eles não conseguem ter um comportamento natural. Veja, eu concordo que as ações são ótimos investimentos para o longo prazo. Porém, quando a gente está falando de um fundo de ação, o que mais acontece é que, quando as ações caem, as pessoas se assustam e resgatam o dinheiro do fundo. E aí o gestor que naquela hora precisava comprar mais porque as coisas estão baratas, ele acaba tendo que vender, porque ele precisa devolver o dinheiro do investidor. Então, por conta disso, ele acaba vendendo na baixa e comprando na alta. Porque na hora que as ações começam a subir bastante, todo mundo se anima e o pessoal começa a colocar mais dinheiro, mais dinheiro. E cada vez o gestor vai tendo que comprar mais caro. Então, a rentabilidade final dele não acaba sendo interessante. Por isso também que eu não sou fã de fundos de ação de uma forma geral, por conta desse comportamento que nós acabamos comprometendo toda essa questão. Beleza? Outro ponto, pessoal, a Previdência completou 12 meses e o boleto já veio reajustado com a inflação. Deu aproximadamente R$ 210 agora. Lembrando que é possível pedir para corrigir o boleto, tanto aumentando o valor, se quiser aumentar o aporte, como também pode diminuir novamente, não tem problema. A questão é que a própria seguradora envia já o boleto corrigido, pensando que você quer manter o seu poder de compra nos aportes, né? Por isso que tem essa correção. Por isso que vocês vão ver um boleto lá com valor quebrado agora, e não vai ficar R$ 200 redondo. Agora, se a gente for para o próximo ativo aqui, se a gente olhar os fundos imobiliários, lembrando que os fundos imobiliários da minha carteira têm justamente a função de gerarem receita recorrente. O principal investimento que eu tenho, na verdade, são os consórcios. Inclusive, se você tiver interesse em entender um pouco mais sobre como funcionam os investimentos com consórcio, eu vou deixar o link aqui na descrição para que você entenda um pouco mais a lógica. E aí você vai perceber que essa carteira, na verdade, ela tem o intuito de proteger e complementar a minha estratégia principal de investimentos. E se vocês olharem aqui, os 3 fundos que eu tenho, eles estão negativos, justamente porque os fundos imobiliários vêm sofrendo um pouco, principalmente por conta da alta de juros. Os juros estão cada vez mais altos, então as pessoas estão vendendo esses ativos para comprar renda fixa. Além disso, as pessoas aceitam pagar menos por eles, porque tem uma referência na renda fixa que paga mais. Então, poxa, eu vou pagar menos por eles.
por isso que o preço naturalmente acaba caindo. E eu enxergo isso como uma oportunidade da gente cada vez comprar mais fundos imobiliários. Outro detalhe que a gente pode perceber é que agora eu não tenho mais BCFF11, que era o fundo antigo, agora eu tenho BTHF11, que foi o fundo que englobou o BCFF11. Então percebam que o ticker mudou, tá bom? Outro ponto importante é a gente analisar os proventos. No último mês eu esqueci de mostrar para vocês como que estão se comportando os proventos e aqui está um resumo. Se vocês olharem, a cada mês, ó, a gente começou em janeiro de 24 recebendo 1,80. Agora a gente recebeu praticamente mais de 10 vezes, né? O que a gente recebeu no começo do ano. E a tendência é que essa curva cada vez aumente mais rápido, porque eu vou aumentar os aportes e também porque tá cada vez mais, a gente está conseguindo cada vez mais investir sobre o próprio dinheiro que está vindo. Se vocês olharem, agora uma cota de que a gente recebe de investimento em um mês já consegue comprar uma cota de fundo imobiliário. E aqui já tem mais R$11 programados para receber. E olha que legal, a média mensal dos últimos 12 meses já está em 9,78. Então cada vez mais a gente vai aumentando. Então 9,78 aqui, mais o dinheiro que rende o próprio juros da Previdência, mais o que vai receber, o que a gente vai receber ao longo do tempo no Tesouro, que eu vou mencionar daqui a pouco. Outra coisa que eu queria mencionar com vocês, se a gente colocar aqui no Google IFIX, que é o índice que mostra o preço médio dos fundos imobiliários. Assim como a gente tem o Ibovespa, que é o índice Bovespa, que mede o preço médio das principais ações da Bolsa, o IFIX tem basicamente o mesmo comportamento. E por que eu queria mostrar isso para vocês? De um tempo para cá, tem aparecido muito comentário negativo falando sobre fundo imobiliário. E isso acontece porque os fundos imobiliários estão sofrendo um pouco. E a gente vai entender aqui com esse gráfico. Percebam que se a gente olha de 10 anos para cá, basicamente, né, de 2015 até 2025, a gente teve uma valorização grande dos fundos imobiliários. É um mercado que atraiu muito investidor e se valorizou bastante, né? Porém, essa crescente acontecia bastante até 2019. E o que aconteceu em 2019? A pandemia. E por conta disso, a gente está falando de renda variável, né? Que são ativos negociados, são investimentos negociados pelas próprias pessoas. Então, esses preços despencaram. E desde então, eles vêm andando de lado, como a gente fala, né? Quando o preço não aumenta muito e nem cai muito, fica de lado por um bom tempo. E aí, quando começou a recuperar um pouco a economia, os fundos começaram a aumentar, até o meio desse ano agora. Quando os juros começaram a aumentar, que não era a expectativa do começo do ano passado, e aí os juros começaram a aumentar e os fundos começaram a ter o movimento contrário. E engraçado que do meio do ano para cá começou a ter muita crítica, falando que os fundos imobiliários são ruins, tem muitos conflitos de interesse, mas percebam que esse é um movimento natural que as pessoas têm. Quando alguma coisa está muito boa, muita gente fala. A gente teve a época do day trade, por exemplo, que qualquer coisa que você comprava na bolsa, subia, mas não subia porque aquele ativo especificamente era bom, mas sim porque a gente tinha uma promessa de a gente tinha uma expectativa, na verdade, de uma economia muito boa e tudo mais, juros baixos e assim por diante. Ou seja, todo mundo era um baita investidor. E agora, quando os juros começam a aumentar, a história muda, o ativo começa a ser ruim. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não é bem assim. Por conta disso, a gente vai manter nossa estratégia e aproveitar essa queda que teve aqui de mais ou menos 10, 15%, né? Se a gente olhar os últimos meses, para comprar cada vez mais. Sempre que a gente tiver oportunidade, comprar mais e garantir uma renda passiva constante, como os fundos imobiliários nos trazem. E agora, voltando aqui para o Kinvo, pessoal, para mostrar o nosso histórico aqui, né? A gente vai para o próximo ativo. Então, a gente já falou da Previdência, que tem uma função muito mais protetiva para minha família, está em renda fixa por conta do conflito que eu expliquei. Ah, e um detalhe, pessoal, se não acontecer nada comigo e eu não vier a faltar, eu vou ter duas opções na minha velhice, ou no momento que eu quiser. Eu posso resgatar todo esse dinheiro
E se eu for resgatar todo esse dinheiro lá na frente, eu vou ter acesso a uma alíquota de imposto menor. Porque aqui eu usei a tabela regressiva de imposto de renda, ou seja, quanto mais tempo fica, menos imposto pago. Enquanto na renda fixa o mínimo está em 15% de R, né, no Tesouro Selic, por exemplo, aqui a gente está falando de 10%. Então 5% a menos de imposto de renda. Então, mais um motivo pelo qual eu escolho a Previdência. E se eu não quiser resgatar todo esse valor, mas quiser transformar em renda vitalícia, eu também posso. Então é mais uma forma de eu complementar minha aposentadoria, caso faça sentido. E aqui, continuando, pessoal, a gente tem o Tesouro IPCA+, que é aquele investimento que vai me render acima da inflação, de acordo com o que eu contratei na época. Lembrando que a gente começou a comprar Tesouro IPCA quando estava pagando IPCA mais 6%, mais 6,3%, mais 6,4%. E aí, cada vez mais, foi aumentando essa oferta de juros por parte do governo, e aí cada vez mais os títulos foram caindo. Se você quiser entender um pouco mais sobre esse fenômeno de marcação a mercado, tem um vídeo que eu vou deixar aqui na descrição para vocês também. Mas basicamente a gente vai receber o que a gente contratou, sem estresse. Mas percebam que a gente está falando de 21% negativo aqui nesse ativo. Por isso que também nossa carteira está sendo puxada para baixo. Os fundos imobiliários sofrendo bastante com juros mais altos e também a marcação a mercado do Tesouro IPCA. Além disso, a gente também tem bem pouquinho, mas tem um pouquinho de Tesouro Selic, que é aquele dinheiro que a gente usa como reserva de emergência. A ideia será cada vez mais, nos próximos episódios, comprar Tesouro Selic, principalmente porque a ideia é essa carteira ser complementar aos consórcios, e quando a gente for começar a comprar alguns imóveis para locação, para venda, ou seja lá o que for, é importante que a gente tenha uma boa reserva de emergência para auxiliar nesses processos. E percebam que o BCFF11 está aqui no final porque ele está como produto resgatável. E um detalhe importante, pessoal, que eu vou deixar aqui na tela para vocês, percebam que no extrato eu recebi um ajuste do BCFF11, então essa rentabilidade não foi tão negativa assim. Eu não soube fazer exatamente o processo de transferência do BCFF para o BTHF11, porque foi um processo manual e o Kinvo, pelo que eu entendi, não estava pronto para esse processo. Mas eu recebi também, conforme vocês conseguem ver no extrato aqui, mais uma graninha que caiu. Então, com isso, a gente chegou aos aportes mensais deste mês. A gente já tinha R$ 75 na conta, eu paguei o boleto da Previdência de R$ 209, conforme vocês conseguem ver aqui na tela, e também fiz uma transferência de R$ 500 para a corretora. Com isso, a gente comprou mais KNRI e XPML11. Por que eu não comprei BTHF11? Simplesmente porque eu não parei para analisar, não entendi ainda sobre o fundo, por isso que eu preferi não comprar por enquanto e nem vender. Então eu mantive ele na carteira e comprei os demais fundos imobiliários. Além disso, eu comprei mais Tesouro IPCA para 2029, um prazo mais curto, estava pagando mais de 7% ao ano, então achei interessante. Se você gostou desse vídeo, se você achou que faz sentido as informações que eu passei para você, deixa o seu like, se inscreve no canal. Isso vai me ajudar cada vez a levar mais informação para as pessoas. E comenta aqui embaixo se você já investe, quanto você investe por mês. Eu vou gostar de saber. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.